Episódio 2, estamos na cozinha simbólica do Eduardo Girão, aqui na casa dele. Hoje vamos falar de gastronomia, obviamente, o projeto é sobre a história gastronômica da cidade de BH, mas vamos dar a boca do principal jornalista que nós tivemos. Tudo bem? Tudo bem, e você? Muito bem. Saudades. Aqui, como estamos bem acompanhados aqui, saudade. Obrigado. Muito. Obrigado você, cara. É a número 2, né? Nós estamos aprendendo ainda. E olha o cenário, eu vim para a casa do Eduardo e imaginava uma casa assim, aconchegante. Parabéns aí. Obrigado. Estava dentro das expectativas daquilo que eu te conheço. Me conta tudo, vamos lá. Você hoje não é jornalista mais. Continuo sendo. Continua sendo. Pratica? Pois é, hoje eu uso as habilidades do jornalismo para fazer coisas diferentes daquelas que eu fazia, né? A pergunta que você fez é muito boa, porque muita gente me faz essa pergunta. Fala assim, você deixou de ser jornalista, né? Você foi jornalista e tudo mais. Então, O melhor jornalista, né, da cidade. Obrigado. Tem De que partir verdade. da boca de uma pessoa que não seja eu. Não, mas eu acho que ninguém tem dúvida, assim, ninguém tem dúvida. Sim, eu tenho consciência do trabalho pesado, né, que eu fiz, né? Sério, né? Sim, naquela época, que muitas vezes era confundido com crítica, né, de gastronomia, que eu nunca fiz no estado de Minas, mas eram reportagens bem aprofundadas, né? Sim, que sóbrias. Sim, acho que é uma boa palavra. E tinha muita contextualização, porque como eu gosto muito do que eu faço e gostava muito do que eu fazia naquela época, então eu sempre gostava de, além da pauta, né, fechava o caderninho e a gente conversava, eu entrava na cozinha, né, então sempre gostei do mundo da gastronomia, então eu sempre me aprofundei muito. Uma coisa viva, né, não era uma praxe, né, assim, era uma experiência já, né. Me lembro que as matérias sempre assim, vou fazer uma matéria sobre um restaurante, mas o que existia antes naquele imóvel? Que tipo, aquele estilo de cozinha? Alguém já fez aquilo antes? Né? O que rola na cidade atualmente? Então tudo tinha muito contexto, dava muito trabalho para fazer. Não era raso, né? Não era uma coisa feita para resolver uma tarefa. Não era só para saber onde ir no fim de semana, digamos assim. Não. Né? Era para você entender onde você estava pisando. Eu acho que para você... Eu sempre senti muito respeito nas matérias de pegar aquilo que era o assunto, né, e colocá-lo para todo mundo ser entendível, né? Acho que isso é super bom, porque muitas vezes você solta 3 respostas e sai um negócio que fala, bicho, mas como que foi traduzido isso? Na faculdade, um professor gostava muito de falar para a gente, na faculdade de jornalismo, né? O professor gostava de falar assim que jornalismo se faz gastando sola de sapato. E você é testemunha disso, porque acho que de todas as vezes que a gente se falou, algumas por telefone naturalmente, mas a maioria em loco. Em loco, é outra coisa. Não sei mais se essa dinâmica é uma coisa viável atualmente, mas na época era a melhor maneira de fazer aquilo que eu tinha proposta de fazer, né? E mudou muito também como é que fala assim, a importância do jornal. Sim. Também. Hoje virou muita coisa de rede social e caramba, depois a gente entra nisso aqui. Me conta um pouquinho a trajetória, né, do jornalismo e depois o pulo para o queijo. Aí vai ficar claro que eu ainda sou jornalista. Sim, tá claro, tá claro. Pois é, eu entrei no Jornal Estado de Minas no ano de 2003. Eu entrei como estagiário, né? E eu fui julgado, arremessado lá para dentro da redação. Tipo Homem-Aranha, né? Alguém me jogou lá dentro e falou, se vira, né? E dá o seu jeito aí. Então é uma escola muito boa, a escola da apuração, né? Então era ligando para bombeiro, entrando em contato com policial, né, ligando para delegacia, hospital, polícia rodoviária. E tendo que trazer algo apurado. Sim, você tem que juntar as informações e levar para alguém avaliar aquilo, né? Aí se alguém fala, é notícia, né? Então um repórter vai sair para fazer, o fotógrafo vai sair para fazer, eu às vezes tinha que redigir alguma coisa ali com aquilo, então tinha sempre essa preocupação em coletar informação, processar aquilo e transformar aquilo em alguma coisa que é possível de ser entendida, é notícia, né? Sim. Então a minha formação nesse sentido foi bem clássica, né? Tradicional no jornalismo impresso, né? Então essa foi a minha escola. Estado de Minas, né? Estado de Minas. Tá. Então eu fui forjado
na redação de jornal de papel, né? Quando eu entrei ainda tinha laboratorista, gente revelando filme fotográfico. Cara, Né? legal. Pensa como é que a gente está gravando isso aqui hoje, né? Na época tinha gente desenrolando rolo de filme, assim. Tava no finzinho, mas ainda tinha. A virada foi rápida, mas assim, nós pegamos ainda muita coisa analógica, né? Assim, não, o computador era um frigobar, né? eu na foto no celular, gente, que assim... Um tubo enorme. Um tubo do monitor, assim, um negócio... E eu tava lá, sem barba. Eu vi. Era um outro ser. Eu vi, cara. Muito cabelo, né, cara? Assim. Era bem pretinho, né, o cabelo, assim. Continua bem. O cabelo até que tá segurando ainda, né? Mas a barba já branqueou. Aqui, cara. As preocupações aí. Bom, aí você ficou estagiando lá durante um ano, mais ou menos, e depois... Alguém te puxou para qual área? Foram 6 meses de estágio, e aí quando virou o ano, eu ainda não tinha me formado. E apareceu a oportunidade de trabalhar no Caderno de Cultura. E para mim foi bom por um lado e foi uma surpresa por outro. Bom porque eu sempre tive afinidade com o campo da cultura, né? Então, sempre gostei muito de ler, né? Toquei durante muitos anos instrumento musical, gosto muito de música, né? Então tenho muita afinidade com o campo da cultura. Então para mim foi ótimo. E foi uma surpresa porque alguém falou assim, você vai fazer matérias de gastronomia. Eu falei, tá, mas ninguém falou disso na faculdade, né? Porque na faculdade a gente sabe que vai ter assim, esportes, política, opinião, né? Essas coisas, cultura e tal. Agora assim, gastronomia, mas eu vou falar de receita, o que é isso, né? Aí eu comecei a fazer meio que empiricamente. Assim, já tinha um quadro? Já tinha um quadro. Tinha uma outra pessoa que fazia já há algum tempo as matérias de bares e restaurantes. Eu entrei no lugar dela, né? E tive excelentes colegas na redação, pessoas que não me ensinaram a fazer jornalismo de gastronomia, mas me passaram, né, continuei aprendendo, como ainda hoje, né, aprendendo as bases do bom jornalismo, né? Então tive pessoas maravilhosas que me acompanharam, né, que foram meus chefes, né, meus editores, né, naquela época, em especial o João Paulo Cunha, que já faleceu, né, mas que foi um segundo pai, assim, uma pessoa que me formou como profissional e até continuou a minha formação como ser humano, assim, uma pessoa maravilhosa. Legal quando a gente encontra guias, né? Assim, sim, ele foi não são muitos na vida, né? Ele foi um paizão ali na redação, não só para mim, mas para muitos, né? E me ensinaram muito essa dimensão humana da profissão, né? De respeito e de muita humildade, né? Para com todas as pessoas de quem a gente se aproxima, né? Então, cada pessoa que me dá uma entrevista é uma pessoa que está parando a sua vida, né? E que tem uma trajetória, que tem um negócio, que pode ser um bar, um restaurante. Sonho. E eu preciso ter consciência disso ao me aproximar dela, porque eu estou, de alguma forma, captando um pouco da alma da pessoa, eu vou escrever sobre o negócio da pessoa, sobre a vida da pessoa, tem que ter respeito, tem que ter consideração, cuidado, né? Então, compreensão, né? Isso, então essa dimensão sempre teve presente no meu trabalho. E assim foi, né? Encurtando um pouco, né, a conversa, eu escrevi sobre... Na pausa. Você falou assim, comecei a escrever sobre gastronomia, né? Qual que era, na época, a tua relação com a gastronomia? Esquece o trabalho, assim. De onde veio? Você consumia o quê de gastronomia? Sim. Sabe? A gente nasceu, eu e minha irmã, que hoje é minha sócia, né, na Só Queijo Cura, que é a Denise. Nós somos 2 irmãos e a nossa família sempre gostou de gastronomia, então, mas não de gastronomia num sentido como o de hoje, assim, né? Porque na época era tudo diferente, né? Mas a gente cresceu numa família que gosta de comer, né? Então, minha mãe até hoje, né, cozinha muito bem, a gente tem os clássicos da mamãe que a gente gosta e tal. Claro. Tem as coisas família que a gente... é isso. É isso, né? Família passa pela mesa, né? Então a gente tem essa relação, né? O meu pai não cozinhava, né? Já faleceu. Ele não cozinhava, mas gostava também da boa mesa, né? Adorava cerveja, enfim. A família de onde? Só para localizar. Meus pais são de Belo Horizonte, os dois, né? Mas aí puxando um pouco para trás, aí já tem Juiz de Fora,
Rio de Janeiro, Portugal, Itália, Líbano, aí já começa, Legal. já vai Legal. lá para trás. Só para localizar aí, porque isso fala muito, né? Mas são portugueses, libaneses, italianos, né? Que é um pouco a mistura que tem muito no Brasil. Assim. Gente de boa mesa, né? Sim, só cozinhão, né? Só cozinhão. E meu pai gostava muito de comer bem, assim, né, também, e nos proporcionou experiências muito boas, né, ao longo da vida. A gente morou em outros estados também. Meu pai era engenheiro civil, né, a gente morou no Pará, morou em Pernambuco, né, então a gente andou um pouco. Experiências fora de Minas, né? A gente ainda era novo, mas já tinha uma noção, né, então a gente chegou assim, para morar no Nordeste, aí a gente viu camarões como a gente nunca tinha visto, né. Aí chegou no Pará, a gente viu assim, tacacá, né, o que é isso, né, que coisa é essa, cupuaçu, né. Então essas coisas fazem parte do repertório da gente há muito tempo, né? As diferenças, né, de um lugar para o outro, né? Então isso fez parte da gente. Você lembra o primeiro restaurante? Porque é difícil. Eu lembro. Você lembra? O primeiro restaurante que me marcou? Sim. Posso dizer assim? Bom, eu lembro de algumas coisas relativamente antigas, né? De Belo Horizonte. Um que eu lembro que me marcou bastante foi o Pier 32. O Pier 32 ele funcionou, creio que até talvez fim dos anos 90, não vou me lembrar agora exatamente. Eu quando cheguei não tenho lembrança. Né? O Pier funcionava na Afonso Pena, pelo menos na época que eu fui, né? Na Afonso Pena ali próximo ao cruzamento com a Contorno, ali onde tem o clube ginástico e tal, Sim. Era ali. Né? Eu lembro que era um lugar que a gente ia e se fazia... carne na chapa na hora, picanha, assim, aquelas... E aquele negócio fumando pra mesa. Aquelas batatas com um creme, né, de manteiga, embrulhada no alumínio, estrogonofe, né, era uma época de muito estrogonofe e tal, tanto que a gente é uma família que adora comer estrogonofe, minha mãe faz um, minha irmã faz outro, eu faço outro, cada um tem sua escola. Legal, então tem essa lembrança. A primeira vez que eu comi foi aqui. No Brasil? No Brasil. Pois é uma comida... Posso falar uma frase polêmica assim, é tão brasileira quanto feijoada. Eu conheço, assim, comi aqui. Um negócio bem que a gente gosta muito. Né? Então tem essas referências, assim, né? Do Pier 32, de vários outros restaurantes, né? Então eu vim com essa carga da boa mesa, né? De comer bem em casa, de sair eventualmente para comer, né? Tal. Então de vir a lugares diferentes. E como é que você encarou, então, essa história de começar a escrever sobre restaurante? Como é que, você lembra da primeira matéria? Lembro. Foi difícil de achar o formato, assim? Porque... Nossa, não teve formato. Não teve formato, Porque também era uma coisa meio nova para as pessoas ali, né? Embora já tivesse uma pessoa que escrevesse sobre gastronomia, mas que também era uma coisa incipiente, né? Também. Quando eu comecei a escrever, eu não sabia muito bem o que fazer. E os meus editores, embora sejam pessoas extremamente capacitadas, aquilo para eles também era meio novo, né? Novo. Então, assim, objetivamente, do ponto de vista do jornalismo, eles sabiam o que esperar, o que cobrar, né? Mas em termos de formato, de como fazer, não tinha um manual, assim. Não tinha muito histórico, né? Ao contrário, tinha, assim, se você fosse fazer uma resenha de um filme, se você fosse falar sobre uma apresentação de teatro, né? Você sabe o script. Tinha mais tempo, né? De histórico. Você sabe o que fazer, quem perguntar, como escrever, né? Agora, gastronomia era um negócio meio novo, entendeu? Porque essa coisa de sair para comer, ser um programa cultural, assim como sair para ver um filme, sair para ver um espetáculo de dança, alguma coisa assim, não tinha tanto essa conotação. A gastronomia mudou muito. Mudou muito, virou um programa cultural, né? Então isso é um processo, não era assim na época. Então a minha primeira matéria, eu lembro que eu fui fazer num restaurante, na verdade não foi sobre um restaurante, foi uma matéria sobre... ó, pra você ver como é que era vago, né? Era uma matéria, o meu editor falou assim, faz uma matéria aí estamos aí na época da quaresma e tal, faz uma matéria sobre peixes e frutos do mar. Tipo assim, se vira, né? Te dá um foco muito aberto, né? Imagina você virar para um repórter e falar assim, vamos fazer uma matéria sobre música clássica, mas qual o gancho, né? Aí eu fui pra rua sem saber nada. Isso foi em 2004. E a primeira pessoa que eu entrevistei foi o Giovanni, que era do restaurante Xanadu, que era um restaurante de peixes, frutos do mar.
Tinha ali, era na Savassi, se não me engano. Aí eu me lembro que eu fui lá, encontrei com ele, conversei, fomos no Mercado Central para ver onde ele comprava peixe e tal. A matéria era uma colcha de retalho, assim, um misto de como é que ele compra peixe, com dica para a pessoa fazer em casa e um pouco do que a pessoa encontra no restaurante. É um retalhão, assim, danado. Mas todas as informações pertinentes, né? Sem critério, né? Assim, na junção. Mas, assim, aos trancos e barrancos eu fui aprendendo um pouco, calibrando a mão, né? Aí depois, com não muito tempo, eu já entendi o que era mais importante, trazendo isso à luz do jornalismo, né? Do princípio básico do que é uma notícia, né? Então não dá para ficar dando notícia de qualquer coisa, né? Não. Por que eu vou escrever sobre o restaurante do Máximo, né? É porque o restaurante é novo? É porque mudou o cardápio? É porque mudou o conceito? Tem que ter alguma coisa, né? 10 anos de casa? Tem que ter um fato, porque senão não sustenta. E nem sempre as coisas andavam assim na época, então era um negócio muito solto. Faz um restaurante do amigo do fulano que abriu ali, sabe, pra dar uma força. Não é isso. Né? E aí, sim, com o tempo foi cair na ficha que escrever sobre bares e restaurantes era uma responsabilidade também. Uma responsabilidade e que ainda, e por muito tempo foi, e no Brasil, vamos ser honestos, ainda é visto como uma área que é perfumaria do jornalismo, assim, né? Sim, na maioria dos casos, sim. Digamos assim, é uma área mais fútil, né? Porém, essa é uma percepção que ainda perdura no Brasil, mas que ela não é necessariamente a realidade, inclusive lá fora. Gastronomia é um negócio muito sério e dependendo do que você faz, você pode ser morto, né? Se eu quiser falar agora, né? Vamos entrar agora para a gente falar, sei lá, de como é que é a questão de falsificação de contrabando de vinho. Né, eu vou chegar em pessoas que depois do dia seguinte eu não posso sair na rua, entendeu? Então, assim, de onde vem a comida que está no seu prato? Tem muita rede, por exemplo, na Europa que é de propriedade de associações mafiosas. Isso já de forma muito clara, né? A 'Ndrangheta investiu no mundo inteiro com essas coisas dos restaurantes para se espalhar aí. Então, assim, as falas elas têm que ser responsáveis, né? Assim. Naquela época ninguém pensava assim, o que está no prato, né? Assim, além do ingrediente, né? Por trás. Hoje as pessoas se preocupam com isso, né? Então assim, é café, mas é uma cooperativa, ela é limpa, né? Ou tem trabalho escravo, tem degradação do meio ambiente, né? Tem essas questões hoje, né? Sim. De onde vem Estão andando, né? Estão crescendo, né? Então assim, a própria acesso à informação que mudou muito de lá para cá, né? Hoje, com um clique aí, você fica sabendo de lista suja. A informação era muito da matéria. O que seja na TV, o que seja no jornal, que na revista que saiu uma vez por mês. Você tinha que pegar no papel. É isso. Assim. E aí, hoje, as informações... Faz uma matéria hoje, já passou 4, 5 dias, já era. Né? Tipo assim... Quem abre jornal de papel hoje... O jornal, a edição de domingo era um negócio grosso. Sim. Tinha muito anúncio, muito caderno e tal. E foi só minguando. Hoje você vai ver jornal de papel, nada do que perto do que já foi. Meu pai, eu acho que é o único que recebe o jornal diariamente e lê, né? Acho lindo, mas não é mais a realidade. Porque o ritmo dele também, ele não está afim de entrar em rede social para ter essa maluquice. Ele quer ler a matéria dele, né? É um momento, né? Acho que isso mudou. As revistas também mudaram, né? Você lembra? Era caríssimo uma página na revista, né? Nossa. Era uma Prazeres da Mesa, uma Gula, aí, uma Veja, né? E como é que monetiza isso no mundo digital? Aí nessa aí que os jornais entraram em colapso, né? Isso. Entre outros fatores, né? Nós ganhamos de herança os influenciadores, né? Puta que pariu, né, cara? Que troca. Quando eu comecei não tinha, né? Um tempo depois, eles começaram, né, a aparecer. E hoje é uma coisa totalmente diferente do que tinha hoje na época, né? A divulgação de uma casa, ontem falando com o Henrique, cara, assim, hoje você tem que ter uma aba no marketing, né? Onde você tem que se aprofundar em 1000 outras facetas aí
que são pertinentes ao negócio. É relevante hoje. Totalmente, cara. Assim, antigamente você fazia o possível com um assessor de imprensa ou com conteúdo legal para poder sair em algum veículo, né, cara? Era muito mais legal também, saía a matéria, aquela assim, né? As pessoas falavam, né? Aumentava o movimento, era muito legal essa história. Não, e a gente tinha, como era um mundo mais analógico, digamos assim, você dependia muito de contatos, né? Sim. Da sua rede de contatos, de passar a mão no telefone, ligar ou alguém te ligar e tal, funcionava muito assim. O jornalismo é feito de relações, de confiança, claro, disso, né? Claro. Então foram relações que eu alimentei ao longo da minha vida e sigo alimentando. E muitas pessoas eu sou amigo ainda hoje, tem relações, prova disso está aqui hoje. Tá, né? tá aqui. Me lembro do Mota, quando existiu o Favorita, né? Ele me ligou para falar que alguém tinha trazido trufa, né? E aí era uma época que tinha essa coisa de, tá na época da trufa na Itália, alguém trouxe escondido no avião, né? Ué. Aí assim, é um negócio caríssimo, raríssimo, né? Alguém trouxe isso no Tupperware com arroz, né? Arroz cru, né? Para poder manter. Para não soltar a umidade, porque as beiradas úmidas, contato com a umidade vai começar a Eram matérias apodrecer. deliciosas, porque elas tinham um tom de contrabando, assim, maravilhoso de falar. Já fiz demais, cara. Já fiz demais, cara. Falando a verdade, né? Era muito. Ótimo. Aí eu sentei lá para conversar com ele, naturalmente ele serviu um prato com trufa, né? Foi o pano de fundo da conversa, né, no dia, né? Então eu me lembro da primeira vez que eu vi uma pessoa ralando na trufa, trazendo um negócio naquele ritual ali, tirou e tal. O barulhinho, né? Aquele ralador de trufa, né? Eu nunca tinha visto aquilo, né? Então foi um período assim de observar muita descoberta, mudança. né? Muita descoberta para mim. E ao mesmo tempo mas para a cidade, né? Para a cidade, né? E traduzir isso para o leitor, né? Sim. E acompanhar as mudanças né? Que vieram a partir desse momento, que acho que era uma época de transição. E continuamos em transição, né? Sim. Porque não para a transição. Se eu penso que estou aqui há 25 anos, como mudou esse lugar na gastronomia, cara? Uhum. Né? Assim, não só na gastronomia como prato oferecido em restaurante, mas na gastronomia como entendimento de valor sobre o insumo, o ingrediente, a viagem. Mudou 25 anos, é muito pouco tempo. Será que a Itália mudou tanto em 25 anos? Assim, tenho certeza que não. A gente é mais jovem, né? E a gente é mais aberto, né? Assim, acho que essa história de não ter esse bairro... Quando cheguei aqui não tinha bairrismo nenhum, né? Uhum. Pelo contrário, estava até aquém. Precisando, né? Exatamente. Hoje a gente começa a sentir um orgulho, que acho que é uma das palavras mágicas para a evolução, né? Dessa parte do É gostoso ser alimento. mineiro. É gostoso que o cara faz um queijo com orgulho de fazer, porque vem para tua mesa, vai para uma degustação foda lá, vai para um terra mater no Piemonte. Esse é o orgulho que desenvolve a qualidade, a busca, as relações, as coisas, né? E firma no local, né, cara, no território, como uma economia saudável, né? Uhum. Não como uma indústria que contrata um bando de soldados, né, base, 2 cargos em cima, né? Uhum. Essa é uma economia que distribui o dinheiro de forma certa, né, cara? Sim. Existem essas preocupações hoje que não existiam tanto naquela época. Cara, eu não lembro de queijo quando cheguei. Lembro que traziam um queijinho no mercado, mas assim, era um produto genérico. Ninguém falava queijo do Zé Mário. Não. Que foi um dos primeiros que foram falados. Queijo do Miguel, do Onésio, né? Assim, do Luciano. Do Luciano. Assim, não tinha. Isso não começou em 2007, 2006, 2008, devagarzinho. Primeiro para os curiosos e mamando para, né, se espalhar. Tinha fila de espera de queijo, né, em algumas lojas do Mercado Central, de outros locais também, pequenos empórios, né, que trabalhavam com esse produto, que é um produto até hoje de pequena escala, né? Sim. Tinham listas, né, de pessoas que queriam comprar o queijo do Onésio, o queijo do Miguel, o queijo do Luciano. Não, para vir de lá já era um trampo. Era um trampo, porque assim, você sair lá de São Roque, a estrada até hoje tá difícil de sair, cara, assim, imagina você sair de São Roque com um pedidinho porque as produções eram desse tamanho também, né? Sim.
eram desse tamanho. Então, assim, para o cara sair de lá para pegar a estrada, para entregar para alguém, era assim, era um parto. Porque eu posso falar uma coisa que é chocante? A gente está falando de um queijo que é o queijo Minas artesanal, né? Esse que está aqui, por exemplo. É um produto que tem mais ou menos 300 anos de história. Sabe quando foi feito o regulamento para dizer como ele deve ser produzido? Em 2002. Ontem, praticamente. Sim. Né? Se você pensar, é um negócio muito louco. Muito. E assim, a canastra desenvolveu rapidamente depois disso, né? Ó, essa aqui você me falou que é de onde mesmo? Essa é de bichinho. Bichinho, bom demais. Essa é de bichinho. A Mazuma Mineira é uma cachaça envelhecida em carvalho francês. Então ela vai trazer super fina. Uma coisa de louco, né? Super fina. Saúde de novo. Saúde. Viva a nossa gastronomia. Aliás, viva a gastronomia que une a linguagem universal. Mas eu falo nossa também aqui, ó. Aqui. Eu reparei. É nossa. E aí, cara, assim... Bom, aí tivemos essa parte do importado, que também é uma outra fase importante, que é a fase que eu cheguei, né? Uhum. Eu cheguei aqui final de 98. Abertura das importações. E aí tudo que vinha de fora era o que tinha valor. Né? Assim, a moeda estava boa, então assim, durante 99, 2000, 2001, 2002, a gente tinha acesso a comprar bons produtos, bons vinhos, bons importados, né? E a coisa foi me linguando, né? Assim, a moeda, né, foi caindo, até que hoje, cara, a gente compra vinho desastroso, né? Quem pode compra vinho bom ainda, né? Tô falando em geral, né? Assim, a gente com 1 a 1 com o dólar, a gente comprava um bom vinho com pouca coisa, né? Sim. Boas massas, bons molhos, bons queijos, bons presuntos, cara. As coisas foram sumindo, né? Porque não... Só que veio do outro lado o renascer do território, né? Então, assim, a gente estava falando do Rafa Cardoso, falamos ontem também. Começa a ter produtos que poderiam ser servidos em qualquer puta mesa do mundo, né? Feitos aqui. Aí vem os queijos, vem os doces de leite, vem os azeites. Café. Café, cara, o café, a gente estava falando, melhorou demais o café. Em 98 era difícil de sair para tomar um café na Savassi. Sim, e acho que ainda vamos chegar mais longe ainda. São produtos que merecem essa atenção, estão tendo, né? Mas ainda falta muito, né? A gente não sabe, como a gente até já falou, né? A gente não sabe direito dar nome para farinha, né? Então, farinha de mandioca, o que é uma farinha pulbada? Sim. O que é a fécula? Com qual tipo de mandioca se faz a farinha, qual se come cozida? E isso estamos falando da mandioca. E no caso do milho? Né? A gente chama canjica de uma coisa, para outras pessoas é outra. Floco, canjiquinha, flocão, né? Fubá. Né? Então isso é a base, né? E a gente não sabe. Se você perguntar para qualquer pessoa na rua, não sabe. Se perdeu. A gente saiu do interior, né? Veio para a cidade. Na cidade, tudo bem, alguém te mandava, você pegava, você trazia, mas o convívio com o campo aí se perdeu. Então se virou sem memória. É agora que se valoriza isso, que os curiosos primeiro estão voltando atrás para entender o que é o alimento, né, cara? Sim. Eu vejo muita gente, cara, assim, que está mudando a alimentação, cara, assim, sabe? Tô vendo que tem se entendeu que a alimentação tem uma importância fundamental na nossa saúde, na nossa felicidade, na nossa responsabilidade social, né? É um negócio muito amplo, assim, o que é se alimentar e alimentar os outros, né, cara? Sim, e o nosso consumo financia determinadas bandeiras, né? Exatamente. Então, se você compra feijão de uma marca, ou se você compra feijão na feira de um produtor pequeno, né? Os dois precisam sobreviver, né? Sim. E por onde passam essas escolhas, né? Então... Pero a indústria podia desenvolver alguma coisa mais fresquinha também, né? Sim. Visto que tem tanto consumo de áreas aí, né? Sim, sim.
E nem todo pequeno também produz com excelência, né? Sim. É claro, eu sou um defensor do pequeno, do artesanal, Claro, mas é claro. preciso ter essa sobriedade para Sim. entender que a gente Mas tem é que saber melhor discernir. incentivar o pequeno que o grande. Com né? certeza, Assim, com certeza. é óbvio que quem tem a indústria batalhou, fez coisa aí, não é que é uma cruzada contra a indústria, né, cara? Mas eu acho que você incentivar em um país que tem tanto verde, Uhum. né? De não fazer grandes plantações do tamanho da Suíça só de um produto, mas de você desenvolver os lugares, evitar os êxodos para as grandes capitais, porque isso é um outro problema, né? Uhum. Você tem a cidadezinha esvaziando de jovens, né? Uhum. Porque tudo vai fazer faculdade fora, quem pode, aí, as oportunidades de trabalho, e essas megalópolis malucas com todos os problemas que traz as periferias, as distâncias do trabalho, viram uma qualidade de vida merda total, né? Você vai com sonho, você trabalha tipo uma semana a mais por mês só de deslocamento, né, cara? Uhum. Então, ter de novo esse orgulho, essa valorização do pequeno fora, isso, cara, é saudável demais, né? Eu sou um grande defensor, né? Mas o trabalho com queijo, ele me trouxe, e o jornalismo, né? Me traz muito essa necessidade de ver os dois lados, né? Então, no caso do trabalho com queijo, né? A gente vê muito valor no pequeno, no que é artesanal, mas também vê muito valor naquilo que é industrializado, quando ele tem tipicidade, quando ele tem história, né? E, Quando tem carinho com o produto, né? sim, e tem, né? No caso do queijo, por exemplo, como ignorar, por exemplo, o queijo do Reino, né? Um queijo que foi a partir do queijo holandês, do Edam, no final do século XIX, né? Meados do século XIX, ele foi criado ali na Zona da Mata, inicialmente Santos Dumont, né? Já nasceu numa indústria, ele carrega história, carrega valor, né? Algo surgiu naquele lugar, né? Numa união de esforço ali de técnicos da Holanda, com um empresário que era da terra, né? Para atender um gosto português que existia, né? Pelo queijo Flamengo, né? A conservação também. O produto tem história, tem valor, então acho que as duas águas são muito importantes, né? Então a gente sempre vê com muita calma, assim, não é só porque é do pequeno é bom, e nem só porque vem do grande é ruim, né? Claro que não. O importante é porque a gente pega a bandeira do pequeno, que é outro assunto polêmico, quando em 2000 e não lembro, abrimos uma salumeria, e foi feito um terrorismo que a gente não podia ter o queijo mofado dentro da vitrine, né? Vocês penduravam salame. Não, aí eu lembro, bacalhau. Eu mandei de presente um salame do Sul para Anastasia, que era nosso governador. Eu sei que ama carne de porco, né? Aí mandei, e tipo assim, falando, abrimos uma salumeria, a gente sabe que tá quase tudo ilegal, mas pega assim, leve. é um absurdo que assim, os produtos bons que fomos visitar, a gente viu procedência, a gente come há anos, né? Eles não podem ser vendidos dentro do teu país. Tipo assim, aí tem um produtor que pode vender só na prefeitura dele, um que pode chegar só no estado dele. Isso é muito louco, né, gente? Isso é difícil de contar para alguém assim que não é daqui. Não, é mais fácil a gente comprar um queijo Roquefort ou um Grana Padano do que a gente comprar um requeijão moreno, um queijo de manteiga, um queijo de coalho verdadeiro do Nordeste. É impossível achar isso aqui. Porque o produto o cara não pode sair, né? Sim, muito louco. Isso é muito louco. Né? Por isso que muitas vezes a gente pega essa bandeira aí, a gente viu o suplício do Joãozinho aí para conseguir um selo arte, cara. O menino, cara, assim, de uma responsabilidade, de um talento, tudo aí, faz queijo. Eu como queijo dele não sei quantos anos aí, não me deu um furunco, né, cara? E aí o cara pode vender em Passa Quatro, cara, assim. Pô, mas peraí, bicho, cara, será que o cara de Passa Quatro tem uns anticorpos diferentes do meu, cara? Não... O que acontece quando ele cruza a fronteira, né? Cara, ele vai, né, cara, na lua cheia, os queijos do Joãozinho, cara. É muito louco de explicar para alguém. Como é que você explica isso para as pessoas? É difícil. É difícil. Eu sei que tem um fundamento técnico, né? Mas é praticamente indefensável isso. É indefensável. Porque assim, mas porque o cara é pequeno, isso aqui. Então, assim, nós temos que questionar o transporte e o armazenamento. Não a possibilidade dele vender no próprio país, né? Mas você sabe o que está por trás disso, né? No fundo, o que está por trás disso é todo mundo que resolve fazer queijo deixa de vender o leite.
que é a matéria-prima da indústria. Então, esse é Na primeira... a luta básica é essa, entendeu? Então, incentivar a produção de queijo artesanal e tudo mais é diminuir a oferta de matéria-prima no mercado, porque as grandes indústrias, não estou querendo fazer fla-flu, mas as grandes colhe, indústrias paga pouco e não faz tem rebanho. produção. Algumas Poucas, têm, poucas. mas ou não produz tudo, Sim. tem que comprar uma parte e tal. Claro que tem que haver equilíbrio, né? Sim. Tem que ter regulação. Tem que ter opção. Se Sim. o cara quer vender o leite, vende o leite. Agora, não pode complicar a vida de quem quer fazer queijo. Não. Tem que ser... acho que assim, você pode dar incentivo para produzir leite, mas não dificultar quem quer fazer queijo. São coisas diferentes. Uma indústria paga quanto um litro de leite hoje, você saca? Esse preço flutua, né? Sim, mas de acordo com a época do ano. Essa época, por exemplo, é uma época que vai começar a subir o preço, né? Mas tipo... R$3? Eu não vou arriscar te falar esse valor agora não, de cabeça não, porque isso muda muito. Que a gente estava numa fase agora que estava chovendo, né? Então tem uma oferta maior de leite, agora cai um pouco. Sim. Né? E muitas vezes o produtor vende para receber dali a muito tempo ainda, né? E a galera, nem todo mundo sabe que para fazer 1 quilo de queijo precisa de 10 litros de leite. Sim. Né, cara? Assim, isso é um negócio muito louco, porque quando eu vinha umas contas, agora eu não sei o preço atualizado aí, mas quando a gente fazia conta de 10 litros de leite, né, para virar 1 quilo de queijo, e o preço tava assim, R$30. Alguns anos atrás, né? Assim, não são tantos. Quantos anos atrás custava um queijo no mercado R$30 o quilo? 7, 8? Mais ou menos, assim? Mais ou menos uns 15 anos atrás, 20 anos atrás, por aí? Menos, eu acho. Eu me lembro, eu estava conversando outro dia com um amigo que também é do ramo, né? No início dos anos 2000, ele viajou para algumas regiões de Araxá, Serra do Salitre e tal. Ele viu pessoas vendendo queijo a R$6. Cara, então... R$6. Significa que o litro de leite era 60, mais a mão de obra, mais o tempo de armazenamento, né, cara? Mais instrumento, impacta, né? Cara, tudo, cara. Assim, então, assim, a galera acha que às vezes o queijo ficou caro, mas tem que lembrar que todo dia tem que acordar cedo, tem que pegar as vaquinhas, tem que cuidar das vaquinhas, né? Perdão. Tem que tirar o leite, tem que preparar o lugar para poder fazer o queijo no lugar adequado, tem que trabalhar no manual, Sim. Tem que girar o queijo, fazer, sorar, isso, aquilo. Né? É um produto que entrega. Caro é o produto que não entrega. É isso. É isso. Cara, eu acho que essa é a carinha disso, gente. Olha. Olha. Isso não me ensina como é que corta direito. Eu sou todo errado aí. Tem um jeito certo aqui em Minas, né? Falando de... Pois é, tem várias correntes, né? Como em tudo, né? Tem muita gente que gosta de cortar assim, ó. Pega o queijo, imagina que aqui ele tá só uma metade, né? Sim, finge que tá inteiro. Finge que ele tá inteiro. Muita gente começa a cortar daqui. E tem uma lógica também, né? Porque em vez de você fazer uma seção muito grande aqui, né? Você expõe menos por vez. E sempre tem uma casca equilibrada, não é isso? Isso. Quando a gente está falando de uma degustação mais profissional, digamos assim, aí a gente tem que padronizar as fatias, né? Que as pessoas vão receber para que todo mundo tenha a mesma experiência. Mesma experiência e uma certa proporção. Queijos de casca florida, natural, como é o caso desse aqui, a casca ela é comestível e ela faz parte da experiência, né? Então a gente gosta de preservar a casca e deixar a pessoa à vontade, caso não queira comer, não é problema, mas incentivar que ela coma, porque é igual pro pão para mim, que eu prefiro a casca. Imagina comer só um miolo, né? Então a gente, um corte possível, né? A gente vai pegar mais ou menos aqui, o meio deve estar mais ou menos aqui, ó. A gente vai tirar uma cunha, né? Mais ou menos aí com um dedo, né? E aí a gente pode partir aqui no meio, ó, para que a gente tenha 2 pedaços com a mesma moldura. Com a mesma moldura. Com a mesma história, né? Aí eu posso deixar ele mais delicado aqui, ó, para a sua mordida ficar melhor. Mas você pode entrar... Esse é um queijo de onde? Esse aqui é um queijo Minas artesanal, da microrregião de Diamantina, do município de Diamantina.
de um produtor muito dedicado, muito talentoso, que se tornou um amigo, como muitos do mundo do queijo, né? Se tornaram amigos meus, né? Felizmente, são pessoas maravilhosas. E esse é um cara fantástico, que é o Everton, do queijo Braunas, lá de Diamantina. Muito bom. Muito bom. Você vai pegar aqui uma nota de cogumelo cru, né? Sim. Um sotobosque. Inclusive, falando em contrabando, esta semana vão chegar, me ligou hoje o Rodolfo lá de Caxias, vão chegar os portini fresco, brasileiros. Me chama, hein? Com certeza, ó, vamos fazer uma tagliatella, cara. Eu levo o queijo. Vou fazer uma tagliatella. Então, e assim, por exemplo, cara, assim, eu hoje conheço muito bem a canastra através de relacionamento, com o Luciano principalmente, mas com o Gui também. Qual que é a principal diferença, você que come queijo o dia inteiro, né? Dia e noite, né? Uhum. Na fantasia de todo mundo, né? Parece ótimo, né? Entre as denominações de Minas. Acho que isso é super interessante, um pouco de dar uma carinha, tipo assim, qual que é a diferença da canastra para o Cerro, para o Salitre, para a Vertente? Tem alguma coisa muito emblemática, assim, se tivesse que usar um adjetivo para cada lugar? Ah, sim. É uma tarefa árdua, né? Porque atualmente a gente tem 16 denominações. Regiões. Então isso significa que podem existir queijos em outros lugares, outros queijos e tal, mas o governo reconheceu oficialmente 16 regiões produtoras de queijo. Dessas 16, 10 produzem o mesmo tipo, que é o Minas artesanal. Ok. Então isso significa que são 16 regiões, dessas 16, 10 produzem esse tipo de queijo, cada região com a sua característica. Com seu terroir, com suas coisas. Mas assim, é um queijo de leite cru, feito diariamente. Mais ou menos no formato de 1 quilo. Isso. Né, esse que todo queijo Minas artesanal é leite de vaca, cru, que não passou por pasteurização nem nada. Você tá atrás, hein? Vou ganhar espaço ainda aqui. É feito com leite cru de vaca, da própria propriedade, então ele não pode comprar leite de fora, né? Tem que ser o leite próprio, sem tratamento térmico. Usa apenas o leite cru de vaca próprio, o coalho para coagular o leite, o pingo, que é o fermento lácteo natural, que escorre da banca, né? Sim. Na fase final da dessora, e o sal. É um pro outro, né? É uma transfusão de um dia para o outro. Isso. Então é um líquido, né? Como se fosse um soro mais concentrado que tem micro-organismos próprios daquele lugar, daquela propriedade. Como se fosse levar um caráter. Vamos levar um pouco da levar a massa madre. Isso. Então a gente tem várias regiões que produzem esse tipo de queijo, cada uma com a sua história, com a sua característica. Umas mais próximas em termos de tipicidade, outras mais diferentes, né? Posso citar aqui duas, não vou falar assim que são as duas principais ou duas melhores, longe disso, né? Muita ciumeira aqui, né? Você já aprendeu, né? Pra você, então... o mineiro, antes de tudo, é político, né? Mas posso dizer assim, duas regiões que dão uma diferença muito grande, que é muito falado, não por acaso, são as regiões da canastra e do Cerro, né? Na canastra, você faz um queijo mais prensado, que tem uma acidez menor, né, que costuma apresentar, dependendo da região, uma ligeira doçura, um pouco de picância à medida que ele vai maturando, um queijo um pouco mais baixo, com um diâmetro um pouco maior. No Cerro, por exemplo, a gente tem um queijo mais alto, embora ele pese um pouco menos, mas como o diâmetro é menor, ele acaba subindo mais na forma, né? É uma forma com diâmetro menor que o da canastra, ele sobe um pouquinho mais. Em vez de ter 1 kg, 900, ele tem em cerca de 800. Pode ser um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas em geral 800, 850, algo assim. E qual que é a grande diferença, né, de uma região para outra, além dessas características, né? No Cerro, na hora que você vai informar a massa, né, que você vai colocar a massa na forma para seguir prensando e dar o formato, você não usa o pano. Sério? Na canastra você usa o pano. Sim. Né? No Cerro não se usa o pano. Aí você poderia pensar assim, então ele deve perder talvez mais soro? Não.
ele perde menos soro. Por quê? O pano, ele até pela física, né, ele ajuda a puxar mais umidade. Sim. Então ele é um vetor de umidade da massa. De transporte. Então ele... Já viu quando você pega um papel toalha e põe num lugar molhado, né? Ele puxa a umidade. O pano é a mesma coisa. Então se você não está usando, você tem uma perda menor de umidade. Então como é um queijo que matura com mais umidade, com mais soro, ele termina um queijo mais ácido. Que algumas pessoas às vezes entendem, não, acho queijo Cerro, não gosto porque é um queijo ácido. Na verdade, a pessoa que fala isso, ela não entendeu. O queijo do Cerro é um queijo maravilhoso e mais ácido. Assim como a gente tem um queijo de cabra, né, fresco, de massa lática, igual tem os vinhos, que é ácido, gente. O vinho branco, que é mais ácido, o queijo do Cerro é mais ácido. É uma característica dele, né? Assim como para algumas pessoas, às vezes o queijo da canastra não tem acidez e não ser tão agradável, né? Porque não tem tanta acidez. Né? Ele tem menos acidez porque ele é mais prensado. É um pouco a história do tanino, né? Dá para brincar com característica de outros produtos. Assim, né? Na região do salitre, muita gente passa resina, né? Sim. No queijo, que dá um resultado um pouco diferente na maturação. Até porque a pouca estrutura de armazenamento, acho que isso acaba dando um padrão mais preservado no salitre, não? Será que é isso? A resina, Veda. Ela atrasa a perda de umidade, né? Então o queijo tende a ficar mais úmido. Ele acaba tendo, de forma geral, um sabor às vezes um pouco mais adocicado, mais frutado, conserva um pouco mais de umidade e tem características microbianas que são próprias do lugar. Campo das vertentes, muita gente tem vaca Jersey, que é uma vaca com um teor de sólidos elevado, Sim. muita gordura, muita Sim. proteína e tal. Dão queijos muito gordos, né, também. Muito interessantes. Alguns queijos da região de Entreserras, da Piedade ou Caraça, né? Uma região relativamente nova. Tem queijos com bastante olhadura, né? Porque tem uma composição microbiológica diferente, uma outra altitude, um outro solo. Né? Alagoa também. Alagoa já é outro tipo de queijo. Não se faz um Minas artesanal desse tipo. Não, lá já não é comum. Mais parmesão maior, assim, né? Queijos maiores. Que a gente falava que era um parmesão mineiro, tipo parmesão, mas não é. Parmesão é na Itália. Então. Né? Esse como é um tipologia, queijo, assim, né? O Alagoa já é um queijo que já tem um nome próprio, chama queijo artesanal Alagoa. Então ele é um queijo de leite cru de vaca também, mas de massa prensada, cozida, né, a massa é aquecida, Sim. e ele fica na salmoura para poder absorver o sal e depois vai maturar. Então, por ser tecnicamente originado a partir da receita italiana, ele guarda essa semelhança, não é por acaso, né? Mas o nome é um nome que a gente tem que mudar, se educar para falar sempre o nome correto. É isso. E aí a gente vai ter queijo artesanal Mantiqueira de Minas, queijo artesanal Alagoa, requeijão moreno, queijo cabacinho do Jequitinhonha, o queijo cozido, né, também que é nas porções mais ao norte, né, de Minas Gerais. Né, então são tchotchó e dali para cima. Tchotchó é para entendidos, hein? Já fui algumas vezes, né? Cara, eu gosto de estrada, né? Ao redor de tchotchó ali tem muito requeijão moreno, que é um queijo que eu sou um apaixonado e entusiasta. Esse aqui é lá de São Paulo. É um requeijão de prato, né? Que tem uma receita que tem uma semelhança, né? Mas não é o original nosso. Não, ele é um queijo antigo nosso também. Mas é uma variação. A família do requeijão é uma família muito vasta no Brasil, né? Tem representantes no Marajó. Acho que era mais simples também um pouco, né? Assim, Ele é um queijo branco de corte, mas mais mole um pouco. É um requeijão de corte mais molinho. E tradicionalmente a massa era colocada no prato para esfriar, né? E é uma receita que está se perdendo e ainda tem algumas poucas pessoas que fazem. A indústria não faz nada parecido. O de corte faz, né? Mas esse especificamente, com essa característica, não. Então é esforço de produtores que ainda fazem ou resgatam, né? Então é uma coisa muito pequena, ainda precisa crescer. Eduardo, e o queijo em BH hoje? De que perspectiva de consumo? Cara, assim, 2005 tinha o Mercado Central, o Mercado do Cruzeiro, 3 banquinhas, um consumo em casa, né? Assim. Hoje na cena da cidade, nas casas, nas lojas e nos restaurantes. O que você acha que mudou? Quer dizer, assim... Olha, o interesse das pessoas aumentou muito.
né, pelos nossos queijos, isso é muito bom. Eu e minha irmã, nós somos testemunhas disso, que quando a gente começou a Só Queijo Cura, as primeiras degustações a gente fez em 2016. Então era um negócio meio absurdo, entendeu? A gente fazer um evento em que as pessoas pagavam para comer queijos mineiros fora de casa, harmonizado com vinho, com cerveja, algo assim, né? Era um negócio assim que praticamente não tinha muito ainda. E foi outro dia, né? Então a gente foi. É difícil falar que nós somos os pioneiros, né? Se não fomos, devemos ter sido um dos. Pioneiros e persistentes e assim, abrangentes. Agora vocês fizeram isso no Brasil inteiro já, né? Já fomos em todas as regiões brasileiras, né? Para poder fazer trabalho de consultoria, de evento, né? Ações de comunicação, em queijo. Então a gente conseguiu. Olha o jornalista aí. Você viu que não morreu. Jornalista tá aí. Jornalista tá aí. E a gente, quando começou, via que isso era uma grande novidade para as pessoas, né? Isso foi despertado na gente, inclusive, porque a gente percebeu que as pessoas, embora gostassem muito de queijo, não sabiam identificar, né? Elas não sabem, como ainda hoje, a maioria não sabe dizer a diferença que tem de um queijo Minas artesanal para um queijo Minas padrão, para um queijo Minas meia cura e para um queijo Minas frescal. As pessoas não sabem. Às vezes elas pensam que é tudo a mesma coisa, que só muda a maturação. Tem uma leitura. Não entendeu? Então, até hoje, esse problema ele é crônico. E a gente... Porque novas gerações vão chegando, né? Então, tem pessoas que nos consomem eventos hoje que naquela época estavam morando na casa do pai e da mãe, não sabiam direito o que estava acontecendo. Então, esse trabalho é de formação contínua. Essa nova geração está mais curiosa? Muito. Sim. Muito, porque ela já chegou no mercado consumidor com uma outra realidade, né? Porque nós, quando começamos, né, naquela época, né? Eu naquela época escrevia, mas também consumia, né? Era outra coisa, né? Então hoje as pessoas estão chegando no mercado para consumir, hoje elas querem saber, como você fez a pergunta, né? Então eu não quero só saber que é de Minas, eu quero saber qual é a cidade, que receita, se essa cidade pertence a alguma região, quem é o produtor? Deixa eu ver no Instagram. E tem característica clara do terroir, que era assim do lugar? Tá comendo um queijo típico? Tem. Esse queijo aqui, por exemplo, né? Só de olhar para ele a gente já sabe que ele foi maturado num local com umidade elevada, né? Ele não foi lavado, porque a umidade, né, favoreceu os fungos, né, naturais que colonizaram a casca toda aqui, né? Então, isso aqui a gente já sabe, né? Ele foi maturado num local úmido, com a temperatura mais elevada. E numa época também, né? Se for natural, sim, a coisa, isso é difícil de ver em agosto, por exemplo. Sim. O resultado do mesmo cara, do mesmo leite do produtor, no mesmo lugar, sim, não vai dar tanta... E a gente sente o aroma, né? A massa é uma coisa, né? Sim. Aqui é outra. Aqui já é um pouco diferente. É um queijo de leite cru. O que você sente? Eu senti total curral na casca. Sinto o gramaço, não sei como é que se define isso tecnicamente, mas sinto a grama. Uhum. Grama molhada, assim, pastagem. Um pouco pastagem, igual um pouco dos vinhos, né? Em alguns vinhos se sente. E sinto a doçura, cara. Sinto doçura. Agora você come logo depois. Come cheirando. Vai comendo, vai sentindo o aroma, isso potencializa muito. Né? Você sente porque é tudo no mesmo canal, né? Tem um aroma muito bom. Tem uma acidez realmente legal. Que é característica desse tipo de queijo. Sabe, parece que tem também um pouquinho da fermentação do café, você acredita? Do café? Era assim, a fermentação, a gente tomou um café agora. Agora há pouco, me veio um pouco essa coisa da fermentação. Tem uma acidez aí mais interessante aí, que talvez leve um pouco para o caminho da fermentação. Tem uma picância que começa a aparecer aqui, bem leve, né? Que vai aparecer com maior intensidade à medida que ele matura, né? E é um queijo de leite cru, ele é potente, ele é complexo, né?
Então, quanto mais tempo a gente tiver aqui, cada hora você vai... É como se você fosse igual desdobrando. Abrir o vinho, né? Abrindo o vinho. Você vai desdobrando um mapa, né? E você vai vendo coisas diferentes. Vamos voltar para o BH. De quando você começou, ou até antes, não precisa de ser o Eduardo consciente, né? Assim, se você tivesse que desenhar uma história do tempo, né? Da gastronomia de BH, e você tem 5 bandeirinhas, você consegue me dar essas 5? Depois pode mudar de ideia, também não tem problema, sem culpa, assim. Uhum. É só para dar, tipo assim, um crono mesmo, né? Nessa história de que tem consciência, isso veio, e coisas que marcaram. Uhum. Olha, não é tão difícil, né? Fazer isso, porque é uma cidade jovem, né? Sim. A gente tem um pouco mais de um século, né? Então não é tão complicado, tem foto, tem relato, tem muita coisa. Essa é uma história recente. Olha, eu tô indo aqui. Você tá em casa. Vou embora de Uber, né? Mineiro recebe com queijo, né? Queijo e cachaça, café. Tá faltando azeite ainda, né? Vinho tem aí do seu lado. Não, tô feliz aqui, né? Todo dia que tem uma cachaçinha boa dessa. E aqui tem vinho mineiro, inclusive, bastante. Sou um entusiasta. Não, sem falar disso, né, gente? A esposa, ela faz coisa de casa maravilhosas, com origem de roça, com origem de Minas. Feito em casa, né? Feito em casa, muito bom. Mas eu acho que a gente pode falar... tem um princípio, né, da gastronomia na cidade, que eu acho que ele é meio difícil de precisar, que é aquela... Quando era um arraial, né? Aí um pouco mais difícil de a gente saber exatamente o que tinha, porque era uma dinâmica de construção da cidade, né? Sim. Então era uma outra forma de... Um pouco Brasília, né? É uma outra forma de viver a dinâmica ali, o dia a dia, né? O território, porque ainda não a cidade estava se estabelecendo, né? Mas a gente vê, inclusive por livros que eu tenho aqui, né? Inclusive, são úteis para esses trabalhos com queijo, inclusive do Eduardo Frieiro, né? Por exemplo, Angu, Feijão e Couve. Você vê como ele descreve a presença de imigrantes, né? Então, tem imigrantes italianos, né? A gente árabes, espanhóis, um pouco de alemão, né? Tem a presença de alguns judeus, né? Também, né? Tem várias famílias, né? Gente da Europa Central Oriental, menos, né? Mas tem húngaros, né? Sim. Então a gente tem a própria pessoa do Tip Top, né, se eu não me engano, acho que tem origem romena, tcheca, né, algo assim, né, da Europa Central, né, Oriental. Então você tem um momento em que essas culturas começam a se assentar e se afirmar aqui, né. Então você tem locais onde é possível comer massa, né, numa certa época, né. Isso não existia aqui, né. E acho que você tem um princípio, né, uma segunda etapa, né, digamos assim, fora essa parte inicial, né, que são os imigrantes fazendo aquilo que eles sabiam, né, fazer com o que eles tinham à mão, né. Então, muita coisa saiu diferente. Adaptações, né. Então, eu me lembro de entrevistar o Memo, né, o saudoso Memo Biagi, né, por exemplo, e falando das coisas que ele bolava aqui, né. Então, né, o arroz piemontesa, né, porque era a forma de fazer risoto com o arroz que tinha. Com os fungos em conserva, muitas vezes. O champignon que vinha assim com outros tipos de queijo. E às vezes se colocava creme de leite para você poder... Não na cremosidade, porque senão você tinha que entrar com um queijo que filava, né? Imagina que porcaria ficar no final, né? Então acabamos criando uma coisa mestiça adaptações, que virou uma comida brasileira até, né? O próprio parmegiana, né, que é uma coisa que não tem na Itália, mas, né, algumas pessoas falam que surgiu na Argentina. Vocês juntam uma coisa com a outra, né? Mas virou uma coisa nossa, né, também. Então você tem uma época que isso vai começando a gerar uma certa comida meio boêmia ali, né, que a gente vai desaguar ali talvez na cantina do Lucas, no Alpino, né? Sim. Restaurantes clássicos, assim, de Belo Horizonte, já de um tempo próximo ao nosso tempo, né? Isso foi o pré-restaurante Arumados? Isso. Porque aí a gente já chega num lugar mais fácil de delimitar, que é a época que o marco é o café ideal, né? Que todo mundo fala que, acho que se eu não me engano, é 1981. Pensa. Se não me engano, né? Foi o ano que eu nasci, inclusive.
Eu sou de 81. Se não me engano, o Café Ideal é desse ano, ou próximo dessa época, né? E eles trazem um outro conceito, né, de experiência no restaurante, né? Que acho que sai a bachela, né? Sim. A comida para dividir e tal. Vem uma comida empratada. Vem um cuidado com a taça, com o guardanapo, com o treinamento de brigada, com um alimento, com uma inspiração fora. Assim, sim, vem com esse DNA, hotelaria, escoffier, bistrô, né? Que é a comida individual, servida individualmente, né? Sai empratada da cozinha, né? Que tem um mínimo de design no prato, né? Que a louça faz sentido. Sim. Isso é o pós Casa dos Contos. Exato. Aí começa essa parte dos uruguaios. Essa parte, e que essa parte, inclusive, essa herança, né? Ela foi recebida e foi transformada, né? Pelos que vieram depois. E acho que ainda hoje na cidade, né? É curioso falar isso. Tem ainda alguns restaurantes ou casas que são testemunhas dessa época, né? Sim. Ou que receberam essa herança e, de alguma forma, preservam ela ainda parecido, né? Posso citar o D'Artagnan, sim, total, que está aberto total, e é filho dessa época, né? Total. E a Casa Bonhomme, né? Que embora seja uma casa de pães, mas quando eu entro lá eu vejo muita coisa que é daquela época, né? Sim. Inclusive que numa certa época dentro da Favorita tinha pães da Bonhomme, né? A Paula estava ali, né? A Paula estava ali. Pois é. São os mesmos a mesma arquiteta, a Freuza, né? Eu acho que a Freuza ela fez a Bonhomme e a Vitória. Acho que a Favorita não. Será que não? Mas era a mesma turma. É isso. Tinha o mesmo dono, tinha o mesmo senso crítico, tinha coragem, ousadia, irreverência. É um toquezinho do Grupo Corpo ali na história. O Paulo junto, né? Pois é. Então, o próprio Mota, né? Porque trabalhou, né, com o corpo, né, também. Então tem esse... O Mota, a primeira casa que ele abriu foi a lanchonete dentro do Grupo Corpo Magaveiros. Essa foi a primeira. Assim, não foi Que loucura, né? Que loucura. Nossa. E aí, esse jeito de fazer a restauração, né? Que foi novidade naquela época, né? Foi uma revolução, né? E eu tive a oportunidade de entrevistar várias vezes o Mota e o Rata, né? Que ainda estava vivo, né? E eu pude conversar com eles na mesa várias vezes, pessoalmente. E eu tive essa consciência. Falei, cara, um dia se esses caras morrerem, morre um pedaço da história. Alguém tem que... Que bom que você está fazendo isso, né, inclusive. O Rata, quando eu conheci, marquei, eu canso de contar essa história porque assim, é muito a cara da gente. Saúde. Tô chegando, hein? Marquei com o Rata na Favorita 1h da tarde numa sexta-feira para tentar vender umas trufas, uma tinta de lula, os contrabando. Exatamente. O cara me chega com 1 hora de atraso, eu estava indo embora, me chega esse ogro andando assim, né, com um sorrisão assim. Nós sentamos na mesa as duas, a gente se conheceu, eu saí da casa dele na Serra às 5 da manhã. Nossa! Eu tive que falar como é que deu faísca essa história. Eu tenho passagens muito interessantes. Teve um dia que eu tava pela rua, assim, desses programas boêmios, assim, pela noite, né? Aí eu parei numa casa, assim, você jamais adivinharia onde eu encontrei o Rata sentando para tomar uma de noite, assim. No Tópico. No Chico do Churrasco. O Chico do Churrasco, uma época, teve uma filial ali, acho que não sei se no Santo Antônio, sei lá. Não era naquela do Caiçara, não. Tá. Numa outra que eles tiveram lá. E vinha aquele frango abafado com o parmesão, assim, né, ralado e tal. É uma delícia aquilo, né? Você jamais imaginaria. Pô, o cara, né, fundador do Café Ideal, mudou O Rata era guloso, cara. E assim... comendo grandes quantidades de frango com queijo e cerveja barata. E aí a gente se encontrou, sentou junto e bateu papo ali e tal. O cara fantástico. Muita saudade. Muita saudade. Fez falta e foi uma figura fundamental. A revolução, né, cara? Aí junto com essa revolução começa Amici miei, Vecchio Sogno,
Tastevan é mais antigo, né? Tastevan tem acho que 35. Cara, eu acho que o Tastevan talvez seja o mais antigo desses todos. Depois do Café Ideal, eu acho. O Tastevan ele deve ter 30 ou 35 anos, alguma coisa assim. A Bonhomme vai fazer 30. Eu acho que o Tastevan é anterior a isso. O Tastevan, se não me engano, 82, algo assim. Cara, vamos falar que... Então tem mais, hein? Cara, vamos falar que assim, o Café Ideal e o Tastevan provavelmente 92, enfim. Depois a gente vê. Depois a gente vê. Mas são os dois restaurantes, provavelmente, que mais trouxeram mudanças, né? Sim. E o Tastevan está aberto até hoje. Tá, é uma instituição. É um templo. E sem mudanças, né? Poucas mudanças, né? Sabe um restaurante que eu acho muito curioso, né, na história de Belo Horizonte e que, pelo menos pelo que eu me lembro, né? Acho que ele balançou, mas está aberto. Cara, o Dona Derna, né? Cara, eu voltei lá 2 ou 3 vezes, dei os parabéns pro Guigo. Que tá... Cara, e assim, a equipe toda é a mesma, assim, parece o... Período Cretáceo. Não, parece o Pérola Negra, né, Teora, cara, assim, eu adoro, cara, assim, eu fui lá com meu filho outro dia, comi um leitãozinho maravilhoso, assim, eu achei que os caras, eu não botei fé que ia conseguir sobreviver. E tá aí. E tá aí muito bem, muito bem. Eu vou lá. Muito bem. Você vai de vez em quando? Pois é, eu quero ir. Tem muito tempo que eu não vou. Pode ir, pode ir. Sabe o que eu acho muito legal? Porque ele é um restaurante meio... Como é que é a expressão para isso? Ele é um restaurante meio cápsula do tempo, sabe? Porque quando ele foi aberto, pela mãe do Memo, né? Sim, a Dona Derna, né? Isso. Quando ele foi aberto para fazer, né, comida, né, italiana, adaptada, porque era o que dava para fazer aqui, inclusive não foi aberto lá, ele foi aberto na Avenida Amazonas, Sim. Chamava Fontana di Trevi, onde hoje é um cemitério dos azulejos, né? Caralho. Você viu que eu sei as coisas, né? Eu tenho essas histórias guardadas na cabeça. O Memo me contou que ele já trabalhou restaurando vitral da Igreja do Carmo. É isso, ele fazia mosaicos. Acho que ele trabalhou fazia também... mosaicos. Acho que ele fez algum serviço pesado também, alguma coisa meio tipo de torneiro. Ele fez em açougue, ele trabalhou, fez um monte de coisa antes. Tanto é que o Memo era um cara, antes de morrer, eu tenho as conversas no meu celular, tipo, uns dias ele estava na pandemia, ele se jogou para as defumações, cara, comprou um pit, sabe assim. Ele tinha um sítio, né? Não, o sítio tem história pra caralho. Nossa senhora, o sítio era um espetáculo. Quando veio o Atala aqui, fomos lá, atrasamos quase pro jantar aí, tinha um girarosto que tinha uma fileira de codorna, uma de arista. Que não, é verdade, ele adorava isso. Cara, não, era... gente, ir lá no Memo, cara, só tinha vinhaço, ele era amigo do Soldera, tinha da época áurea dos dólares a um, tinha puta vinhaço lá, o Memo Guilherme super Correia, generoso, super por lá, generoso. que é um super sommelier, né? Que saudade do Meminho, viu? Mas eu acho que é isso, é um restaurante que chegou trazendo essa cultura, né, da mesa italiana, Sim. mas que plasmou muita coisa local, né? Então, quando a gente vai no Dona Derna, a gente come desde uma dobradinha. Uma dobradinha, um leitão, como você falou. Mas dobradinha tem na Itália também. Aqui, frango com quiabo tinha, não sei se ainda tem. Lasanha, ou aquela massa Delícia Dona Derna, que tem uns pinguinhos de molho assim, né? Tem uns capelete ao forno, que adoro. Cara, então é um lugar muito louco, essas coisas que tem lá, entendeu? Já faz, obviamente, a massa com a carne, fora da tradição italiana, mas que é brasileiríssima. Sim. Cara, isso, cara, é um negócio que esse purismo já não cabe mais, né? Fazer um tornedor com shiitake e talharim trufado. Que na época devia ser o prato que mais vendia, né? Nossa, demais. E aí depois dessa safra, Vexônia, Mitimenta, Tastevan, né? Vem um espaço, eu acho, e aí começa uma nova safra de Léo Paixão, Eric Gilberto, Felipe Lamé, Ermengarda,
Bem-vindo, Piacenza, Américo. Piacenza. Aí vem uma safra quase... Esquecemos muitos, né? Mas... Não, só para contextualizar um pouquinho as faixas de etária um pouco, né, também. Nós passamos de uma galera que estava próxima entre 50 e 60, vamos falar? Fred Trindade, verdade. Para uma galera que começa a vir com as escolas, os estudos fora, né? Uma mentalidade, uma família mais... que pode gerar mais umas possibilidades, nem todos, mas assim, é um outro profissional que vem com abertura de restaurante, né? Sim. Assim, e respondendo a um outro perfil de público, sim, aquilo que a gente conversou no início, né? Ele reflete isso também. Reflete uma outra geração também, reflete já essa informação mais rápida, as técnicas, a industrialização da cozinha, né? As referências de viagem, E desde cedo, né? Restaurantes que eu vi nascendo, assim, exemplo, né? O Birosca, da Bruna, né? Posso servir mais? Por favor, cara. Vou embora de Uber mesmo. Então tá tranquilo. Pode naufragar. Me lembro que ele fez 10 anos outro dia, né? Ela até me marcou numa postagem e tal. Tava com a carinha de garota, né? Eu já um pouco mais velho. Sou mais velho que ela, né? Mas assim, uma cara de muito novinha, né? Já passou mais de 10 anos. E um lugar, por exemplo, que você ia para comer uma comida mais elaborada, né, no sentido de comparar com a oferta na época, né? Sim. Claro, era uma comida mais com um nível de sofisticação maior, porém, no ambiente a gente não via isso, era um ambiente mais descomplicado, né? Então era aquela mobília totalmente diferente, não era um lugar tinha formal. uma curadoria, né? Sim. Assim, que acho que, conversando ontem com o Henrique, assim, o Belo trouxe um pouco essa comunicação nova. Irreverente. Sabe? E o Rafael, né, que fazia rede social, era um... Ele é um gênio, né? Um gênio. É um gênio. Porque todo dia na hora do almoço ficava todo mundo no Facebook, porque era o que bombava na época. Ficava assim, tipo, 11 horas, ficava todo mundo atualizando o Facebook do Belo Comidaria para ver qual que era a piada do dia. E ele lançava uma e todo mundo ria, aquilo dava um impacto. Mas acho que o Belo, ele veio com uma outra comunicação de ambiente. E de comunicação, não só de ambiente. Comunicação, ele veio com outra comunicação. Né? Assim, outro chip. É isso. Acho que é isso importantíssimo, cara. Assim. Mas eu acho que o que eu citei do Birosca também, porque eu acho que foi um tipo de negócio, né, de restaurante, que trouxe uma coisa, um cardápio com mais elaborado, né, com ideias diferentes, né, que depois foi migrando, foi mudando naturalmente, né, mas que tinha um ambiente informal, né. Então tem uma pessoa que toca piano, né, no meio da noite. A Bruna é corajosa, né? Sim, é uma super profissional. É isso. Admiro muito. Corajosa também. E abriu o caminho para outras coisas que vieram, pessoas que beberam daquilo para abrir os seus negócios, né? Sim. E eu acho que talvez a gente ainda vai chegar lá na conversa, né? Mas acho que teve um outro capítulo importante também na forma de consumir gastronomia, né, na cidade. Que acho que a turma da Viela, né, contribuiu. Nós falamos dele ontem. Porque a gente tá falando do Henrique, né? Então é o Henrique e o ecossistema todo da turma toda, ali, né? Com certeza. Todos os sócios, né? Que coragem, assim, centro, de novo. A salumeria deu um pé na porta. Exato. Eu me lembro. A salumeria deu um pé na porta. Ninguém ia na Rua Sapucaí. Não, cara, eu que sou um cara de rua... A vista já existia, mas parece que ninguém sabia. Ninguém sabia. É muito aquilo doido. Foi muito louco e a gente deve aquilo ao Nelson Bordello lá embaixo. Me lembro, né? Que nós fomos lá na noite e saímos, eu cheguei pra... E olhamos para aquilo assim, falei, o que é isso? Parecia que tem em Budapeste, cara. Assim. Tá te esperando, né? Olhamos para trás, tava escrito Luga, assim, cara. Assim. Nós ligamos pra dona não sei o que, uma arabona braba, Simões, sobrenome, cara, assim, estuprou a gente com o aluguel aí, mas assim... Mas foi muito legal essa abertura. Eu acho que a salumeria também não é pioneiro, tem outras coisas aí, mas deu um pontapé legal.
para se tomar coragem de sair da Contorno, um pouco Costeria, depois a Salumeria. Depois... A rua expandiu, né? Assim. Uhum. E aí o centro abriu muita coisa Sim. também. Eles são os maiores responsáveis, provavelmente, de descentração de boas coisas. Né? Sim, acho que eles têm um papel muito importante, né? E que é legal de falar dessas pessoas mais novas, né? Porque às vezes a gente tende a dar um peso muito grande a quem fez coisas 10 anos atrás, 20 anos atrás. Eles são história atual, pulsante, né? Mas daqui a 20 ou 30 anos, a gente vai olhar para esses caras e vai falar assim, pô, esses caras fizeram uma coisa talvez os diferente pós-uruguais. Porque eles criaram uma outra forma de vender a experiência de comer fora, né? Então, uma outra forma de comunicar também. Eu na coerência também de ser uma escolha de trabalhar em lugares onde muitas vezes o dinheiro não vai, né? Sim. Ontem ele conheci isso com ele, porque Sim. assim, o negócio é você tem um restaurante de sucesso no 6 pistas. O negócio é você escolher por escolha, coerência de você ter ótimas ideias, ótima curadoria, ótimo atendimento, responsabilidade social e tudo em lugares onde muitas vezes os caras bons não vão, né? Posso te resumir? Comer uma comida foda num prato Duralex. É isso. Num balcão. Não é toalha de pano, né? Mas é um balcão muito especial, né? Sim. É o que eu falei Mas ontem. não existia isso A aqui, galera né? tem muita pouca coragem de se arriscar. Quantas pessoas você conhece que não foram no Mercado Novo? Muitas, né? Não, o Mercado Novo já nem pra mim é direito mais. Já ultrapassou. Mas tô falando assim, tem muita gente que evita umas experiências por geografia. Sim, claro. Né, por medo, por se sentir que o ambiente é assim, não tá, né, isso limita muito, né, assim, por isso que eu falo que essa coerência de você desenvolver o imobiliário, o bairro, o orgulho de novo da região, trazer pessoas para ver a Sapucaí, é a mesma coisa de levar as pessoas para ver a Vista do Forno da Saudade, levar para o Juramento, levar para, né, se apropriar um pouco daquilo que é a cidade, né? São muito importantes. Muito importantes. Também. E aí, depois dessa turma, cara, obviamente esquecemos de um monte de gente. Assim, a gente está tentando, em pouco tempo, dar um design, né, do Crono. Colocar Belo Horizonte dentro de Sabará. Exatamente. Em 5 minutos, né, com 4 cachaças na cabeça. Ou, pelo menos tem o queixo. A comida oriental, né, que era assim... Falei ontem também, mas não tem jeito de não falar. 26 anos atrás, 20 rodízios, mais 30 casa de chapa, o Sushinaka, o Hokkaido e mais um, talvez. O Macau e o Yunton. Isso. Hoje tem 3.000 portas abertas em Belo Horizonte, que seja um temaki, um sushi, um poke, ou que for, assim, né? Uhum. Olha como tem uma churrascaria, né, aberta, 2. Naquela época? Não, hoje. Sim, Rodízio, hoje tem 2. Adega do Sul. E o Porcão. Que mudou de nome, né? E o Porcão. O 3, o Baby Beef, mas tô falando assim, mudou totalmente essa história. Porque para ter esse consumo todo de comida oriental, alguém tá deixando de comer outras coisas, não é isso? Tem uma parcela que tá chegando aí e tá comendo pouca carne. Tá comendo pouca carne. Assim, eu acho que isso inclusive no supermercado, eu acho, né? Não é só no restaurante. Uhum. E aí hoje começa a ter os primeiros izakaya, né? Os bar orientais, o Okinaki também foi um marco, né? Nessa história. Sim, bem lembrado. Importante, né? E com coragem também de não ser xiita, de ser uma esquina de rua, é um oriental belo horizontino mesmo, né? Assim, de calçada, né? Assim, isso também vem mudando pra caramba. Você tem frequentado alguma coisa disso aí? Eu tenho saído pouco, sabe? A rotina de trabalho é intensa e vira e mexe a gente está viajando, saindo para lá e para cá, então
Quando a gente está aqui, muitas vezes é o tempo da gente estar em família, em casa, e a gente sai e vai em lugares assim... Mas o que está no teu radar? De ir ou de conhecer? De ir ou de conhecer? É uma boa pergunta. Bom, tem um lugar que é super Belo Horizontino, não tão antigo quanto vários que a gente citou aqui, né? Mas é um lugar que para nós, ele para a família, né? Ele é bem representativo, que é o Pizzarella, né? Pizzarella o Pizzarella é um marco, né? Porque ele é um jeito de fazer pizza, né? Não que eles tenham inventado a roda, né? Mas é uma coisa bem tipicamente brasileira. Sim, é uma pizza que pesa o dobro ou mais de uma pizza italiana. Então, assim, a gente tem lembranças muito boas do Pizzarella de muito tempo e tal. Meu pai adorava ir no Pizzarella, então quando a gente vai lá... É uma casa festiva, né? Toda vez que a gente entra no Pizzarella, a gente lembra do papai, assim, né? Então, desce um chopp e uma pizza de alite, assim, aí a gente recebe a entidade, eu mudo a voz, né, e começo a falar igual o meu pai. E lá tem um negócio muito louco, né? Que é a pizza de palmito bolonhesa, né? Que é um negócio... Cara, isso eu achei das coisas mais exóticas. Tão mineiro quanto tropeiro, né? Assim, é um negócio que você fala para paulista, eles arrepiam, né? Italiano, eu acho que é você não, porque você já é mineiro. Não, cara, eu já acostumei, mas soava bem esquisito, cara. Não vou esconder, não. Isso é um troço que é aquela coisa meio... É o guilty pleasure, né? Aquela coisa meio que você consome, adora, mas você se sente um pouco culpado, né? Que é uma coisa, assim, é um ato ilícito. Você não espalha isso muito, né? Só pros íntimos, né? Assim. Eu tô te contando só aqui, né? Só aqui, mas enfim. É uma coisa que eu aprendi a gostar disso, né? Então é um lugar que sempre quando dá, eu vou. É aquele lugar para dar uma descomprimida, descer um chopp e pedir uma... Também sempre tem que ficar cuidando dessa parte também, que vira meio canseira também dessa gastronomia, que você tem que prestar muita atenção, né? Sim. Então, assim, depois que eu também me desliguei do jornal, né? Então, passei a olhar pro queijo 24 horas por dia. Então, é como se eu descesse um pouco do bonde, assim, né? E o bonde continuou para frente. Então, assim, eu tenho notícias, né? Eu sei mais ou menos o que tá rolando, né? Mas eu passei a frequentar com menos intensidade a cena. Mas tem lugares assim que eu ainda não fui, planejo ir, outros que eu fui até recentemente, assim, que eu não conhecia e gostava muito. Exemplo, a gente até falou há pouco, né, do pessoal da Viela, né? Eu fui no Jurinha. O Jurinha é o pequenininho, o anexo do Juramento, né? Cara, que incrível! Sim. O ambiente lindo, uma comida muito boa, um atendimento super legal, assim, informal, descontraído, mas sem excesso. Pessoal atento, mas tranquilo. Equipe focadaça, cara. Eu vi ontem na cozinha os troca de ideia, coisa com casa fechada. Achei o nível de consciência muito legal. Alto, Aí eu fui, achei uma proposta assim, achei um negócio até humano, né? Atrevido, assim, mineiro com árabe, né? Tem essa proposta lá, né? De ter coisas árabes, mas também um pouco mineiras. Ele explicou ontem que lá era uma mercearia de passagem para o Rio, que era de um turcão, mas que não era turco. Eu achei aquilo atrevido no bom sentido, né? E quando eu fui, achei assim, lugar lindo, né? Porque é uma reconstrução de algo como se fosse antigo, mas que você vê que na verdade não é uma tentativa de fazer uma réplica. Não é. É uma busca de criar uma ambientação, sim, cara. Ela tem elementos antigos, né? Mas não é a tentativa de fazer uma caricatura, que seria uma coisa pejorativa, né? Não vejo isso. Eu vejo uma apropriação dos elementos antigos e você faz uma coisa cultura popular que faz sentido hoje, né? A gente olha para aqui e fala, pô, retrô, né? Um negócio lindo. Não sei se eles enxergam assim, né? Mas o lugar é maravilhoso, muito bonito, confortável, tem cervejas boas, né? E tem uma comida foda, muito boa. Mas assim, não fui ainda no Florestal, quero ir no Florestal. Quero voltar no Birosca, tem muito tempo que eu não vou, né? Não são convites, não, que eu tô cantando, não, tá? Eu vou. Eu nunca fui assim, né, aliás. Não. Pois é, então, claro que frequentei, né, fui convidado para fazer reportagens e tal. Mas assim, nunca foi característica tua. Não, essa coisa de sair sem pagar e tal, não é isso. Não é. Mas assim, são lugares que eu não fui, tô atrasado. Já fui no Fugu?
Pois é, eu sigo pelo Instagram, acho tudo muito bonito, é do Na Vitor verdade, Nadeu, não, né? o Vitor na cozinha. Ele Isso, não é proprietário, né? Sim. Ainda não fui, quero ir. Inclusive, a minha filha adora comida japonesa, tá na hora de eu mostrar uma coisa diferente pra Cara, ela. isso é muito legal, assim. É das coisas que mais saio de casa para comer é lá. Hoje, com prazer, assim, né? É. Mas eu tenho esse apreço, assim, de ir em lugares antigos. Ah, não, Eu me claro. interesso muito pelos novos também, mas eu tenho um prazer especial de ir nos O velhos. novo dá mais trabalho, você tem que rir, você tem que prestar atenção. O novo você eu já sei como é. É, cara, o novo... Eu vou ele botar um disco vai antigo escrever pra a tocar, matéria, né? vai escrever a matéria, né, cara? No novo você vai escrever a matéria. Eu preciso entender pra entrar, né? Porque eu já sou assim, né? O antigo eu entro, vou entrar no Dona Derna, vou entrar no Parrilha, outro lugar que meu pai adorava. Eu gosto de seguir os passos do meu pai, assim, também tem isso. Com certeza. Então E também você tem, cara, uma emoção que volta, lembrança e tudo. Acaba que histórias são isso. E também, bares, né? Claro, Belo Horizonte é um lugar feito de bares. E eu acho os bares daqui lugares assim, fantásticos. Um dos últimos que eu fui, que eu achei um lugar assim sensacional, já fui algumas vezes, né? Já estou inclusive doido para voltar. É o Bar do Careca, lá no Cachoeirinha. Sim. Cara, o que é aquilo? Aquele tropeiro que vem com aquele aspecto, que de fato ele é virado na hora, né? Que ele vem com aquele aspecto fresco, né? Aí uma vez eu entrei uma vez fiz até um vídeo lá e tal, mostrei a emoção que rola ali dentro, né? As pessoas estão realmente fazendo aquilo na hora, né? Não é assim, vira uma coisa de uma caixa e... Ia te perguntar qual o boteco... Que doideira, aquele lugar é incrível. Que você indicaria aí de BH, talvez não, tipo assim, esse eu vi que a saliva apareceu, né? Mas de histórico, qual você acha que... Tem um outro lugar que também bastante do coração, que a gente adora, é o Bar do Toninho, né? Árabe. Passei na frente ontem deixando o Henrique em casa numa gabeira. Pois é. Só que não parei, mas quase parei. O Toninho é aquele lugar que eu quando tô passando por lá também, viro às vezes ali, dou uma pescoçada para ver se o Daniel tá ali e tal, dou um pam-pam, né? Essa coisa boa de você morar num lugar que você tem... Aquilo é uma história também. Né? Eu adoro o Bar Toninho, adoro o Baltazar que tá do lado. Então... O Henrique, fanzaço do Baltazar, inclusive as filhas pequenas, cara. Nossa, eu adoro tomar a bênção da Terezinha. Já tá com 2 pontos o Baltazar, hein? 2? Não, o teu é do Henrique. Em duas entrevistas já tá com 2 pontos. Pois é, eu adoro lá o Baltazar, eu adoro o Toninho, o Bar do Careca, que você já viu que eu adoro, achei lá emoção, achei super legal. O primeiro bar que eu cheguei, quando cheguei em Belo Horizonte, foi o Brasil 41. Ah, ainda bem que você lembrou. Aquilo foi muita... É porque eu sou da comunicação, né? Então, lá era total jornalista, né? Pois eu sou da comunicação, formei na PUC, prédio 13. A galera do prédio 13 ia pro 41. Todo mundo ia pro 41. Então, eu me criei ali naquela época tomando caldo de feijão, comendo torresmo da Dona Jacira. Né? Então eu conheço aquele ambiente. Aquilo para mim era um choque. Histórico para mim. Chegar do México até aqui, duro, né? Atravessando os Andes, Pantanal, Guerra Civil, fronteiras via terra. Aquilo foi uma bocada de ar, cara, assim, de gente bonita, alegria, cerveja barata, cara, era uma festa aquilo lá, cara, não acabava, né, cara, aquilo muito lá bom. Aquilo ia, né. Nossa, aquela época que podia beber muito, dormir tarde, tava tudo bem no dia seguinte. Hoje não mais. Tá louco, cara, assim, amanhã eu já vou sentir. Nossa. Mas amanhã tem Pilates às 9, 2 horas de tênis na sequência. São amanhã 3 horas. Fazer minha caminhada. Ô, gente, cara, acho que assim, bom demais. Acho que a gente chegou em lugar nenhum, como sempre, né, cara? Mas deu uma boa volta, né? Mas deu uma bela volta, conseguimos retratar muita coisa aí, né, cara? Com certeza eu deixei de falar de muita gente legal, muito lugar que eu gosto, mas lembrar de tudo de cabeça... Não tem jeito, né, cara? Mas acho que veio muita coisa, veio um pouquinho dessa... que acho que um jornalista histórico aí... essa cronologia
de etapas importantes, acho que veio bem clara, né, para quem conhece a cidade. Isso né? não saiu de mim, né? Mas de certa saiu forma da cidade, isso. é uma parte que a gastronomia, né? Assim, essas coisas fazem parte da minha formação e tal. Mas é legal porque essa conversa aqui hoje é como se você estivesse mexendo um globo, um bingo, sabe? De informações, cada hora eu tiro uma bolinha, assim, eu vou lembrando das coisas. Porque assim, a gente podia ficar aqui umas 44 horas, Nossa. que não ia acabar o assunto. Mas eu acho que a gente conseguiu botar as pedrinhas no lugar certo, né, cara, assim. Bom, isso a gente pode fazer mais, né? Tem que fazer mais, porque pensa bem, cara, assim, é uma cidade que é conhecida pela importância gastronômica no Brasil inteiro. Você tem um lugar que os paulistas têm invejinha, somos nós aqui, você sabe, né? Você sabe disso, né? A gente sabe que a cultura é uma só, ela é compartilhada, né, pelos territórios, mas, como diz uma outra piadinha que fizeram a partir disso, né? Pai é quem cria, né? É isso aí. Então, cara, assim, muita gente, o Felipe ontem sentado lá no juramento, cara, falou, essa turma que vem pra cá não tem nem ideia dessa história toda, né, cara? É muito legal gerar uma localização e não contada por mas contada por todos, né? Sim. Acho que é uma coisa muito democrática. Fico feliz de fazer parte disso. Não, tá doido, cara. E ainda tem chance de me... eu tô pensando, mas eu acho que não teria ninguém melhor para inverter a cadeira. Pode me chamar que bicicleta a gente não desaprende a andar, não, a gente já sabe. É isso, né? Segundo episódio, a gente suou, tomou cachaça, estamos aprendendo, cresci, vamos que vamos. Eu queria te agradecer porque um dos lugares que eu aprendi a comer bem... Atravessei a mesa, você viu, né? Foi na Osteria Matiasi. A Osteria foi uma doideira, né? A Osteria Matiasi foi um dos lugares onde eu aprendi o que é comer bem, o que é um restaurante legal, né? Uma coisa genuíno, bacana, né? Você entrava lá, aquela cachaiada de vinho no chão, o Elvio, uma performance ambulante, né? O Elvio. Comidas que falavam do seu lugar, né? Nós trouxemos muita coisa de lá, porque o meu local era de lá, né? Assim, da minha história, os insumos, o contrabando, cara, o contrabando justificava tudo, né? E nunca vou esquecer um espaguete de polvo que você fez num dia qualquer à tarde, com a casa fechada, fui lá te entrevistar, e a gente, para matar a fome, você pegou o que tinha lá, você salteou um espaguete, uns pedaços de polvo, tomate, algo assim. Um negócio que eu tenho na minha memória o gosto daquilo, e nem era um prato, o restaurante. Ele não elogiava, não, porque assim, ele era, cara, assim, eu acho que, eu era sem vergonha, mas assim, a maioria da turma que ele ia fazer matéria se cagava todo, porque ele não dava muito... não deixava transparecer muitas coisas, não. Cara, nós fizemos, acho que a primeira botarga em Minas, a gente fez, né? A gente salgou, veio um chefe da Sardenha, trouxemos o Atala, trouxemos o Daniel Braga, trouxemos o Luciano Bossetti, o Ravioli. Nós fizemos umas bagunças boas, Nossa, né? Eu fiz inúmeras matérias de festivais. Para aquele cantinho da Soledade, né? Assim, Rua Soledade. Com aluguel de R$ 1.500 por mês. Esquina com Frutal? Com Frutal e com Mendiçá, né? A gente... Aquilo era um não lugar. Era aquilo, nem traficante queria passar por lá perto, né, cara? E não tinha Waze, né? Nem placa. Nem placa. Isso era muito legal, porque aquele lugar era improvável, né? Era totalmente improvável. E a gente trouxe, cara, assim, muito chefe foda, fizemos muita coisa nova, né, cara? Os contrabandos de novo aí, cara, tivemos trufas brancas a preço de banana, cara, assim, de conseguir botar a galera para experimentar com safras generosas da época antes da China. E o Pecatore? O Pecatore foi uma bagunça também. Que loucura aquele lugar. Mas a salumeria, com videoarte dentro, do Éder do Éder. Nossa. O primeiro iPad que eu dava pra galera escolher música.
Foi muita loucura isso. Muito cara. loucura, né? O Pecatori tinha uma coisa de uma Tinha máquina de fazer gelo, né? Não, dentro da cozinha, de escama, a única máquina de escama. E você não lembra que tinha uma mulher nua nadando nos aquários? Tinha, a coisa do Éder também, não é? Cara, assim... Não era dele também? Do Éder, cara. Muito louco, né? Mas não me espanta de uma pessoa que chegou de mochilão do México. Do México e atravessando 11 Mas eu países. não sabia que estava vindo. Acho que isso é importante, né, cara? Não tinha o plano de vir. Sim, mas não me surpreende, não, porque você tem um espírito aventureiro, ainda hoje, né? Ainda hoje. Que olha os lugares onde você abriu o restaurante. Sapucaí, Rua Soledade, lá no Santa Efigênia, Outland. Lá em cima. Lá em também, cima, pois estacionamento. Diz Deus, muito da sua trajetória, se Deus quiser me dar uma lucidez de parar de abrir coisa aí, é igual ele que falou ontem, cara. Abrir restaurante, cara, assim, sou muito maior de idade, cara, porque assim, é um karma quase, né? Acho que é quase uma penitência você paga, né? Mas legal porque você que veio de mochila, 11 países, né, que você falou e tal. 11 fronteiras. Quer dizer, você é um cara do não lugar, né? Porque é Rua Soledade, avenida, pois é, Rua Soledade, Sapucaí, o Outland lá em cima, então é só não lugar. A avenida nunca gostei. Pois assim. e Miolinho. Não. Pois não é a minha, não. Mas agora tem a turma do Viel, cara. Assim. agora é com eles, né? Mas nossa, Eu fiz, cara, eu paguei caro muitas coisas, né? Que abri, que fechei, que fiz merda, cara, assim, né? Eu irresponsável pra cacete, né? Durante muitos anos aí. Mas fui divertido, fui formação pra mim, né? Eu acho que fui um pouquinho também de coragem espalhada para o próximo também, né? Tipo assim, agora vai se fuder você, né? Aquele dia. Não, você botou Mas seu o nome centro, o centro. O centro, acho que a gente tem uma pequena influência, que é óbvio que é pequena. Ninguém tem pretensão. Não, aquilo que vocês fizeram na Salumeria foi a semente. Mas assim. Junto com o bordelo, claro. Cara, a gente vem através do bordelo. O bordelo não tinha comida, né? Mas eu fiz a matéria do primeiro bar que apareceu no Maleta. Legal. Assim, eu nem sei mais como é que tá o Maleta, tem anos que eu não subo lá naquele... Tem 4 ou 5 anos que eu não vou, era eu tenho vontade de Arcângelo, que chamava. O Arcângelo, do Santiago Calonga. Puta vista, né, pá? Só tinha ele, cara. E hoje é um burburinho. Burburinho. É igual o Pirex, é igual o Araújo Soares. Então, cara, assim, sem contar com nada da prefeitura, como sempre, né? Verdade, o centro acabou que as pessoas estão tendo coragem de retomar. A única merda que a prefeitura fez na Sapucaí, botou umas lápides, você viu, cara? Você chegou a ver umas fotos dos bancos, não? Não. Pô, leva umas flores, o dia que você for fazer você leva umas flores e faz um vídeo. Puta que eu pariu, cara, assim. Sabe quem que batizou o Pirex? Sério? Pai. Muito legal. O pai do nome fui eu, né? minuto de cartão ali. Não. Já deu. Já deu. Cara, brigadaço, cara. Foi um Obrigado. prazer enorme, viu, cara? Vamos no Fugu junto? Vamos sim. Vamos no Fugu.